No vídeo anterior ficou claro que no Sinai não nasce uma religião. Agora a pergunta é inevitável: se o judaísmo fosse bíblico, ele deveria aparecer de forma clara no Tanar. E é exatamente isso que não acontece. Neste vídeo eu vou mostrar que o Tanar, isto é, as primeiras escrituras, conhece aliança, fidelidade, rebelião e retorno, mas não conhece judaísmo como sistema religioso. E mais, vamos ver que a própria Bíblia desmonta a ideia de exclusividade étnica e expõe a obediência como o único critério de pertencimento. Se no Sinai não nasce uma religião, as primeiras escrituras inteiras confirmam esse fato pela ausência absoluta de qualquer conceito equivalente a judaísmo como sistema religioso. Isso não é detalhe semântico, é um dado estrutural do texto. As primeiras escrituras conhecem povo, aliança, obediência e rebelião. Não conhecem uma religião institucionalizada. A tentativa moderna de retrojetar o judaísmo rabínico para dentro das escrituras é uma falsificação histórica e teológica. Nenhum patriarca, juiz, rei ou profeta jamais se identifica como praticante do judaísmo. Davi não canta sobre o judaísmo nos Salmos. Ele fala de Torá, de mandamentos, de juízos do eterno. Salomão, em toda a sua literatura, nunca convoca o povo a uma religião, mas ao temor do eterno e à obediência aos seus mandamentos. O próprio Eclesiastes encerra afirmando: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Quando o texto bíblico descreve a história de Israel, ele não fala de reformas religiosas, mas de retornos à Torá. Sempre que o povo se desvia, o diagnóstico não é mudaram de religião, mas abandonaram os mandamentos. Sempre que se corrompem, a acusação não é heresia doutrinária, mas idolatria prática, mistura, adaptação aos povos ao redor. Isso aparece de forma contundente nos profetas. O Eterno, por meio de Isaías, declara: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías capítulo 29, verso 13. Esse texto é crucial porque mostra que já nas primeiras escrituras existe o germe do problema religioso. Homens ensinando mandamentos humanos como se fosse vontade de Deus. O Eterno não critica a falta de religião, ele critica o excesso de religião desvinculada da obediência real. O mesmo padrão aparece em Jeremias, quando o povo confia no templo como símbolo religioso, acreditando que a estrutura garante a aprovação de Deus. Não confieis em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias capítulo 7, verso 4. Aqui o Eterno destrói a lógica religiosa antes mesmo dela ser plenamente sistematizada. O povo já começa a tratar o relacionamento com Deus como algo mediado por instituições, símbolos e fórmulas, em vez de obediência concreta. A história de Caleb, o quinezeu, é a materialização desse princípio de que identidade é fidelidade, não genética. O texto bíblico registra sua linhagem. Ele não era um israelita de nascimento, mas descendente de Kenaz, uma linhagem ligada aos edomitas. Isso nós vemos em Números capítulo 32, verso 12. Porém, Caleb não apenas foi inserido em Israel, mas foi contado como líder e príncipe da tribo de Judá, como nós vemos em Números capítulo 13, verso 6. Ele não recebeu a sua herança por direito de sangue, mas porque, como o próprio Deus declarou: porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança, como está em Números capítulo 14, verso 24. Enquanto a geração de israelitas, entre aspas, puros de sangue, pereceu no deserto por incredulidade, o gentil Caleb, o remanescente fiel, entrou na terra e conquistou Hebrom. Isso prova que o critério que determina quem é povo nunca foi a genealogia, mas a obediência absoluta. Se o sistema religioso moderno estivesse correto, Caleb seria um, entre aspas, noético, de segunda categoria, mas para o Eterno ele foi um dos maiores líderes de Israel. Essa realidade bíblica desmascara a soberba do sistema religioso que se autodenomina dono da revelação. Atualmente, adeptos do judaísmo rabínico e seus simpatizantes afirmam, com base em decretos humanos, que o gentil não pode ler a Torá, não deve estudar o Tanar e está proibido de observar mandamentos como o Shabat, o uso do Tzitzit ou dos Tefilim. Tratam os mandamentos de Deus como se fossem propriedade privada de uma religião e não instruções de vida para todo aquele que se achega à aliança. Essa proibição é uma baboseira infundada que afronta diretamente a palavra. Deus nunca deu a Torá a uma religião para que esta a gerenciasse. Ele a deu como luz para as nações.
Em Números capítulo 15, do verso 15 ao 16, a ordem é absoluta, uma mesma lei e o mesmo rito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Se o tzit é para que o povo se lembre de todos os mandamentos do Eterno, como está em Números capítulo 15, verso 39, impedir que alguém o use é, na prática, tentar impedir que essa pessoa se lembre e obedeça ao Criador. É a tentativa de homens de se colocarem como porteiros do reino, querendo decidir quem tem o direito de ser santo. Essa pretensão de controle baseia-se no mito de que esses líderes herdaram uma, entre aspas, tradição oral secreta e ininterrupta que os daria tal autoridade. Porém, a própria história desmente essa linhagem. A maior prova histórica de que não existia uma tradição oral protegida por uma linhagem ininterrupta de mestres é o reinado de Josias. O relato de 2 Reis capítulo 22 revela que a Torá estava perdida dentro do próprio templo. O povo não apenas desobedecia, eles haviam esquecido completamente a existência da instrução escrita. Se houvesse uma, entre aspas, Torá oral dada no Sinai e preservada por sábios, como afirma a falácia rabínica posterior, porque o povo estava servindo a Baal e mergulhado na idolatria por gerações, sem que ninguém soubesse como servir ao Eterno. A reforma de Josias não foi baseada em lembranças de anciãos ou tradições orais, mas no susto e no impacto do achado do rolo da Torá. O povo só foi relembrado da vontade de Deus quando o texto escrito foi lido. O silêncio da tradição oral durante o período de apostasia prova que ela não é uma revelação paralela, mas uma construção humana tardia para preencher o vazio da desobediência. Outro ponto que desmonta definitivamente o mito do judaísmo bíblico é a presença constante de gentios dentro da história do povo. Não como exceção marginal, mas como participantes reais da aliança. A Torá já havia afirmado que uma só lei valeria para o natural e para o estrangeiro. As primeiras escrituras mostram isso na prática. Pessoas de outras nações se unem ao povo, servem ao mesmo Deus, vivem sob a mesma instrução, sem jamais serem enquadradas numa religião distinta. Isso expõe como falsa a ideia moderna de que Israel sempre foi uma comunidade religiosa fechada. Essa noção não vem das primeiras escrituras, mas de leituras posteriores que já partem de uma mentalidade rabínica. O padrão que o Tanar, isto é, que as primeiras escrituras estabelece, é sempre o mesmo. O Eterno revela sua vontade, o povo obedece por um tempo, o povo se cansa da exigência da obediência, começa a adaptar a Torá à conveniência, introduz práticas, alianças e costumes externos. O Eterno envia profetas para confrontar. O povo rejeita os profetas e vem o juízo. Esse ciclo se repete inúmeras vezes, o que prova que o problema nunca foi falta de religião, mas resistência à revelação. Religião, quando surge, ela surge como tentativa de administrar a desobediência, criando justificativas, rituais compensatórios e discursos espiritualizados. Os profetas jamais tentam, entre aspas, salvar a instituição. Eles anunciam a sua queda. O Eterno nunca promete preservar um sistema religioso. Ele promete preservar um remanescente fiel. Isso é decisivo, porque mostra que a continuidade bíblica não é institucional, é espiritual. Afirmar que o judaísmo sempre existiu é ignorar o próprio testemunho das Escrituras. O que sempre existiu foi a tensão entre revelação e religião, entre obediência e controle humano. O judaísmo rabínico não é a continuação natural do Tanar, isto é, das primeiras escrituras. Ele é a institucionalização do problema que os profetas denunciaram. O padrão está escancarado. O problema nunca foi falta de religião, mas abandono da revelação. No próximo vídeo, a coisa fica ainda mais séria, porque vamos entrar no século I e expor o colapso interno do próprio sistema judaico. Facções, corrupção do sacerdócio e a autoridade humana disputando o poder. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar além da narrativa religiosa, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. A sequência é fundamental para entender o que vem depois. Que o Eterno Deus de Israel possa estar abençoando a sua vida e de todos os seus em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.